quero agradecer a Andréia, tá? Porque a Andréia facilitou a minha vida, porque eu vou poder falar, guardem tudo que ela falou, porque eu vou falar, vai me economizar tempo podendo falar a partir do que ela disse. O que eu vou trazer é muito mais macro, né? Até pela minha formação, eu vou trazer um problema, a gente vai começar falando de um problema, de um contexto, de uma resposta. É possível trabalhar fator humano, só tem que não se trabalha com protocolo. As pessoas às vezes olham, né? Eu fiz um videozinho recentemente lá pela rede, vou fazer comercial aqui, não ganho nada com isso, é gratuito, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai para a festa nova com a roupa velha? Comportamento é uma coisa, não é surreal, não é abstrato, ele tem concretude e não precisa fazer terapia nem análise em ninguém dentro do hospital, dentro do serviço de saúde. Existem metodologias que você pode trabalhar e ela é complexa. Você terminou falando de complexidade e eu vou começar falando de complexidade, tá? E vou focar no final, né? E vou trazer uma pergunta, da mesma forma que você provocou, uma provocação no final para todos nós. Eu me incluo, eu sou a primeira da fila, né? Se eu estou cobrando vocês, eu estou cobrando a mim em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, e que geralmente as pessoas não falam, é isso. Quando eu comecei, eu fiz doutorado em segurança do paciente, só falavam de James Wilson, porque aviação, porque não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu trabalhei em aviação. Aí todo mundo ficava em cima de mim. Cara, se o avião cair, quem morre primeiro é o piloto. Na saúde não é assim. Por que as pessoas não lavam as mãos? Porque eu não fico. Já pensou se cada um que não lavasse a mão ficasse doente? Ia ser joia, né? A mão ia ser lavada de minuto a minuto. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente isso. Não sei se está funcionando, tá? Nós somos seres humanos. Tudo isso que você falou, tá, Andréia? Nós lidamos com eles, seres humanos, numa situação de regressão. Adorei o que você falou. Você não escolhe. Quando você tem dinheiro, você escolhe estar num determinado lugar porque você pagou um plano de saúde. Quando você está no SUS, você não escolhe, ninguém te informa. Você recebe no dia seguinte, você tem que ir lá. E muitos não te dizem nem que doença você tem. Então, é uma relação que a gente. Upa, upa, upa. Eita, tem que ter cuidado com isso aqui, né? É uma relação, vou tirar isso daqui. É uma relação, né, que ela é mediada. Sou eu, ser humano, profissional de saúde, que tenho várias interferências em mim, inclusive do sistema onde eu estou inserida, falando com outros seres humanos que têm outra história, outra formação, não entendem a mesma linguagem que a gente entende, e pior que isso, intermediado por tecnologias. Coisas que às vezes não são bem trabalhadas por nós profissionais e que quem está do outro lado não sabe do que se trata. Quando sabe, buscou na internet de forma enviesada. Quem trabalha em hospital público, hospital privado, sabe o que é isso, né? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é isso: somos pessoas lidando com pessoas, intermediado por tecnologias, que vai desde um prato de comida, né, a um medicamento de alta periculosidade, a uma cama, a uma grade, né? Nós somos intermediados por isso. O que é essencial? Eu já estou entrando em segurança do paciente. Isso aqui é essencial. Foi o que criou essa confusão toda e que a gente sabe a dificuldade de se implantar isso. Ah, isso aqui é essencial. Se eu não tiver isso, eu crio modelos e vícios, né? Achei o máximo você falar sobre a questão de você, dentro de um serviço público, danificar um equipamento e que você está privando, sei lá, 200 pessoas de usar aquele equipamento. Será que o profissional sabe disso? É o ser humano. Alguns, lá no final, vou explicar para vocês por que que eles não sabem. Que existe um mecanismo de defesa que você vê tanta barbaridade depois de tudo isso que eu vou contar para vocês, que você acaba não enxergando. Como a gente viu, uma época ainda existe hospitais que tem pessoas no chão,
e que o profissional passa ali por cima, o outro se desesperando, ele não se toca. Nós somos capazes de ter esses mecanismos dentro da gente. Tá? Por favor, não vou falar aqui de psicanálise, nem psicanalês, nem nada disso, mas algo que a gente possa entender em conjunto. Organização. Quem é quem? Para quem eu me reporto? Qual é o meu cargo? Você falou em troca de OS. Desculpa, tá, André? Eu vou usar você o tempo todo. Né? Troca de OS. Eu já vivi isso. De ver hospital com troca de OS é um inferno. É inferno de Dante. Eu fico, eu não fico. Ah, não vou trabalhar bem. Ah, para quê? Ah, não sei. O outro ganha outro salário. Eu vi dentro do Instituto de Psiquiatria no Pinel uma briga dentro do Pinel, quando há muitos anos atrás municipalizou, era federal, quem ganhava salário de federal, o do município não queria fazer, porque o outro ganhava mais, que era salário de federal. Isto tudo é fator humano, incide no fator humano. Tá? Cadê você? Recursos humanos. Aí a gente fala de formação, a gente fala de educação, de conhecimento, é padronizado. Todos que estão aqui sabem a mesma coisa. Muitos vêm de formação DISPA. Será que está todo mundo? E aí a educação fica, né, a amiguinha ali que é de educação, fica lá no cantinho, ninguém pergunta por ela, cadê a educação, né? Fica em último plano. E gestão de risco, monitoramento. Monitoramento. Vocês devem brigar o tempo todo com monitoramento. É muito triste a gente ver pessoas que no papel sabe o que é risco, bota dentro da unidade e não vê risco. Então vamos lá. Isso aqui é um desenho, eu carrego para onde eu vou, do querido Walter. É, isso aqui é um núcleo de segurança possível. O que eu quero dizer com esse desenho? O núcleo de segurança ele não está dentro de canto nenhum. O ideal é que ele seja um assessor. Ele é um assessoramento. Todo diretor de hospital, se fosse inteligente, andava com um coordenador, diretor, presidente, não sei que nome tem, o povo do núcleo de segurança, debaixo do braço. O cara vai dizer para ele onde vai dar fria. O coordenador do núcleo de segurança do paciente sabe o que anda mal, se ele é um bom coordenador, obviamente. Eu andava, se eu fosse diretor, eu andava com um debaixo do braço. Ainda mais esses hospitais que têm a televisão em cima, que é o paravém, fulano, pelo amor de Deus, vem cá, me ajuda onde é que está errado. Porque é o norteador. A segurança do paciente, ela colou na qualidade, se bobear, ela está acima da qualidade. Você não tem qualidade se você não tiver segurança. Mudou isso. Tá? Então, olha só, todas essas coordenações, elas são atores. E o trabalho não é do núcleo. Quem faz segurança do paciente não é o núcleo. É o hospital inteiro, que é feito com esses, é um matriciamento, são essas pessoas que estão. Não é o núcleo que faz um plano de segurança do paciente, é todo o hospital que faz o plano de segurança do paciente. E cada um monitora a sua área, e senta e fecha. Isso é fator humano, tá? E a cultura de segurança, tá? Eu estou repetindo aqui aquilo que eu falei lá em cima, só tem que eu botei mais bonitinho. Né? Eu gosto de enfeitar os negócios. E, na realidade, olha, conjunto de valores, atitudes, competências, comportamentos que determinam comprometimento. A Andrea falou disso, né? Fátima falou disso de uma outra forma, né? O comprometimento de olhar o tempo todo onde é que está a grade, entrar, a mãe não quer, ainda mais que você vive a dificuldade no hospital privado, onde o cliente tem sempre razão, em detrimento do outro lado, né? Então, é um comprometimento. Eu tenho que estar comprometida, eu tenho que saber. Eu concordo contigo, Andréia. Olha, cara pálida, não quer estar aqui, vai embora. Vai para casa, vai dar menos dor de cabeça para a gente. Eu dou uma ajudinha para você ir embora, né? Fica, quer ficar, fica, né? E trabalha junto, já é muito sofrido, a gente vai ver lá atrás. O nosso trabalho, né, o nosso amigo Christophe Dejour, um francês super esperto, né, diz que todo o processo de trabalho é de sofrimento, porque a gente está lutando para realizar. O mundo não se dobra, gente, o mundo está lá. Né? Ela trouxe um exemplo excepcional, né, de que estava todo mundo, a médica, estava a enfermeira, a paciente, buf.
Caiu. É assim o mundo. O mundo real é este, né? Mas a gente vai falar melhor. Então, é substituindo a culpa e a punição pela oportunidade. Aí eu vou tocar numa coisa que você falou, de uma forma você também, mas que é de cima para baixo, de baixo para cima. Eu tenho trabalhado muito agora, eu também eu jogo nas 11, eu também atendo, né? E eu fico pensando o seguinte, eu tenho visto dentro dos atendimentos que eu tenho feito individuais, como aumentou o número de assédios, né? Como a relação de trabalho está muito ruim. E é muito difícil, a segurança do paciente quase que enxuga gelo quando ela fala de culpa e punição. Porque a gente está vivendo num mundo muito difícil, né? Que teve muita restrição de trabalho, isso não foge ao fator humano, tá? A gente está dentro de um contexto pós-pandemia, né? Então, tudo isso está em jogo. Então é muito difícil a gente falar de que não vai ter culpa, não vai ter punição, não se, né? Essa coisa de culpabilização. Porque esse método é antigo, é mais velho que o mundo, e quando se está em crise, ele volta à tona. E a gente está tentando tirar ele novamente. Vamos tentar ser. E aí eu trouxe um pouquinho sobre cultura organizacional, né? Porque a cultura da segurança do paciente, ela não, né? Ela não surgiu, ela vem de algum lugar. E tem muitos estudiosos que trabalham com cultura, né? Para entender esse movimento, porque a complexidade, o coletivo de pessoas dentro do cuidado de saúde, que é um sistema imenso, e uma unidade de saúde já é um sistema imenso, né? Ela tem uma visão, né? Ela tem uma cultura, qualquer lugar tem uma cultura, e entender essa cultura é muito importante. Tá? Então, a cultura organizacional ela é importante e ela tem que ser entendida porque cultura é o seguinte: é a forma que um grupo de pessoas usou para lidar com o problema. Como é que determinada unidade de saúde, dentro da sua história, lida com o problema de cuidar de saúde? A gente vê instituições que são fadadas ao sucesso, porque a origem dela era ambiciosa. Então, elas não perdem essa cultura. Né? Eu conheço uma instituição, não vou dizer aqui o nome, todos conhecem, que eu percebi que ela chegou no nível de excelência porque os próprios profissionais eles não brigam para ninguém sair. Quem não se enquadra não consegue ficar. Porque há uma cultura de qualidade que quem não está bem é expulso naturalmente, é como um corpo estranho, né? Que o organismo da gente. Isso é cultura. E isso é entendimento de organização, agora dá um trabalho danado. Essa organização, em 1999, foi a primeira a ser acreditada no Brasil. Foi a primeira a ser acreditada no mundo, inclusive. Tá? Então, é importante a gente entender isso, como é importante, né, que a cultura é um instrumento para valorizar a multiplicidade, o conjunto, a importância do conjunto, né? E que, em detrimento do individual, do arranjo individual. Os trabalhos só funcionam se for num arranjo em conjunto. O cara que está na portaria influencia uma ação dentro do centro cirúrgico. E as pessoas precisam saber disso, né? Então, nós temos várias contribuições da cultura, né? É a valorização do coletivo em detrimento do individual. A maior necessidade é de coerência e não de padronização. Gente, olhem para o modelo de SUS, que é a coisa mais linda do mundo, que é decantada no mundo inteiro. Não é padrão, é eixo e diretriz. Cada lugar pode fazer do seu jeito, respeitando eixos e diretrizes. Tá? Então, cada unidade, a sua, o cérebro é diferente, hemorrio é diferente, a sua é diferente, IED é diferente, Souza Guiar é diferente, Moncorvo Filho é diferente, Alberto Torre é diferente. Cada um é diferente. Tem história diferente, tem origem diferente, passou a S diferente, né? Enfim, cada um tem uma história. E, na realidade, a cultura organizacional ela permite, né, um processo de aprendizagem, que é um caminho.
é o crescimento daquela instituição, né? E leva em conta os processos de mudança. Psicólogo adora a crise, cultura também adora a crise, né? Porque justamente nas crises, como a gente viu da pandemia, olha o avanço que a gente teve, né, com relação à parte de comunicação, que às vezes nós, seres humanos, não usamos muito bem, né? De comunicação, você consegue fazer curso do Brasil inteiro, né? Hoje mesmo a gente está aqui, mas tem pessoas vendo a gente. As perguntas que vocês vão nos fazer, com certeza, vão ser ouvidas por outras pessoas que estão online, né? Eu trouxe essa manchete, não vou ficar, né, meu papel aqui não é falar de dados, mas boa parte disso aí é falha humana. Tá? A gente vê esses estudos muito mais na aviação, na indústria nuclear e tal, porque para a gente é mais difícil medir mesmo, né? Então, nesses outros momentos é fácil. Aí eu trouxe o desenho e quero só mostrar uma coisa para vocês. Falha ativa somos nós. Não vou falar mais do resto, a gente já conhece esse modelo. Eu quero falar do fator humano ali, que é a falha ativa, quem está na ponta, né? E que esse processo, essas condições latentes, ou seja, esse rearranjo, ele também influencia, o Reason já dizia, o fator humano. Aí as pessoas querem tratar o profissional. Você não vai conseguir trabalhar fator humano falando só do profissional, arranjando técnica para melhorar o profissional. Não sei o que. É claro que essas técnicas também têm que ser usadas, mas é muito além disso. Uma frasezinha, nosso comportamento é influenciado por fatores internos e externos, isso no nível individual. Fatores meus, constitucionais, da minha história, do que está em volta de mim e do sistema que eu estou. Não é tão simples quanto a gente imagina as coisas. Tá? E aqui eu começo a trazer uma resposta para vocês. Como é que a gente trabalha fator humano? Estrutura. O povo odeia vigilância, eu morro de dó. Ninguém sabe tirar o uso adequado da vigilância sanitária. Tá lá, gente. Eles quebram a cabeça para fazer aquela RDC 50. A gente tem que aprender a se harmonizar com eles. Um leito tem que estar tantos metros, as costas, o lado, não sei o quê. Como é que você vai fazer uma manobra de ressuscitação se você não consegue dar a volta na cama? Não pode ser, aí nos hospitais, não sei o quê, nego mete mármore. Conheço um hospital famoso que queria botar, só deixar o piano. Queriam botar uma planta na entrada do hospital. Eu conheço um hospital que eu já trabalhei que tem gato. Os gatos passeiam. Que lindinho, que bonitinho. Tem gato. Ou seja, as pessoas recebem a vigilância como inimigos. Gente, vamos mudar, vamos transformar um inimigo em amigo. Eles veem vocês como inimigo porque cá entre nós, quando eles vão fazer vistoria, nega nego dá chá de cadeira, não dá? E o povo da vigilância. Né? São amigos, eles estão. Lembremos a eles que o papel deles é nos ensinar. Eles têm um papel educativo. Cobrem, liguem para a vigilância. O povo lá vai me matar. Né? Cobrem, liguem para a vigilância. Eles têm um papel educativo. Processo, não preciso falar, né? A Andréa já falou. Agora eu vou falar nisso aqui. Eu amo Dona Bídia, mas falta isso aqui. Porque gente tratando de gente. Não é robô tratando de gente, é gente tratando de gente. Então a gente tem que entender essa gente. Que gente é essa? Bom, fator humano, digamos, eu estou trazendo um autor, né, que ele é francês, o cara é tudo, é médico, médico trabalha, ergonomista, psicanalista. Para entender o que ele entendeu, ele teve que passear em muitos lugares. E ele diz o seguinte: trabalho é uma concepção humana.
Nós não somos robôs. É um histórico nosso, é uma concepção nossa. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está mal, tem dia que a memória está melhor, tem dia que a boa vontade está pior, tem dia que a gente está feliz e vai agradar todo mundo, né? E o nosso trabalho vai ser resultado disto. É uma concepção nossa. Cada ato técnico nosso é uma concepção. E aí ele fala, né? Eu vou ler tudo que eu acho que é legal. Todo trabalho é sempre uma concepção, né? Todos é sempre trabalho de concepção. Definição de trabalho corrente insiste na dimensão humana do trabalho. O trabalho é, por definição, humano, uma vez que mobiliza justamente ali onde a ordem tecnomaquinal é insuficiente. Por isso que é o convite, Andréia, fica em casa. Não gostou? É um favor, menos um às vezes é melhor, né? Né? Você atrapalha menos ficando em casa. E aí ele trouxe dois conceitos fundamentais que eu vou trabalhar aqui: trabalho real e trabalho prescrito. Trabalho real é esse: fluxos, regras, legislação, elas têm que existir e elas são criadas a partir da vivência no trabalho real. Da onde veio o conhecimento tecnológico? Dos nossos acertos e nossos erros, da gente se juntar aqui para conversar e descobrir uma nova coisa. Né? Um comentário que eu fiz, ela lembrou de uma outra coisa e falou aqui. Isso é interação humana. Né? Então, tá lá, isso precisa existir, mas isso aqui vocês estão vendo, eu fiz questão de trazer uma imagem, né, que não é parecida com aquela ali. Só tem que essa imagem aqui está viva. Ali tem gente entrando, levou tiro, levou facada, meteu um caco de vidro no pé, arrancou um pedaço do dedo, o olho caiu água sanitária no olho, enfim, tudo, né? Então, eu vou ler para vocês. O trabalho incide sobre a dimensão humana no que diz respeito ao que deve ser rearranjado, imaginado, inventado, acrescentado pelos envolvimentos em levar em conta e dar conta do real no trabalho. Então, é aquele furdunço que você tem que dar conta. E que é a dimensão humana que faz isso. Somos nós. Por isso que é bom o cara que não quer estar ali, não está, porque ele vai atrapalhar. Né? Empurra ele assim de lado, vai embora, cara. Vai lá tomar um café, eu pago o café para você. Vai embora, você está atrapalhando. São uns 20 em volta do que passou mal. 20 para olhar, um para trabalhar. Né? Então, não pode ser obtido através da rigorosa observação das leis, normas e regras técnicas. Agora, isso joga a gente num dilema. Tá? Esse triangulinho aqui é uma bruta teoria, eu vou falar muito por alto para vocês entenderem a complexidade do nosso ato profissional. Toda vez que a gente executa um ato profissional, está envolvido, eu tenho medo de mudar de lugar, está envolvido Nádia, eu sou Nádia, né? O meu grupo, e, tá? Vamos fazer um exemplo daqui. Eu, vocês e o mundo real. Isso aqui pode pifar. Eu tenho que falar da minha cabeça, do que eu lembro uma pessoa, de repente, passar mal, aí todo mundo virar atenção para ela. E eu ficar aqui falando sozinho, eu paro e espero a pessoa melhorar para continuar. Esse é o mundo real. Então, cada atitude sou eu, quem está comigo, e aonde eu estou, que é o mundo real. Tá? Então, cada ato que eu executo, ai meu Deus, cada ato que eu estou executando aqui no mundo real. Não é protocolo. Não estou contra, pelo amor de Deus. Não digam que eu estou contra fluxo, protocolo. Eu amo isso. Amo que eles sejam feitos de acordo com a realidade local. Não pega do Ministério da Saúde, copia e cola, que vai dar uma confusão danada. Né? E aí, para que esse ato ele seja. Eita, fé, velho. Na realidade, quando eu me relaciono com os meus colegas, por exemplo, eu sou psicóloga, você é enfermeira, tá?
Eu tenho uma formação, eu tenho uma escola, eu tenho uma visão técnica, você tem outra. Então, vai entrar em choque, não necessariamente choque é briga, tá? Vai entrar em choque meu conhecimento e o teu para executar um ato. Então, ali, naquelas simples pessoas que estão ali, cada um, além do seu histórico pessoal, tem seu histórico profissional. Eu me formei de enfermagem no UFRJ, tinha que usar bibico lá nos idos tempos, quase batia a continência, outro estudou em outra escola, eu fiz. Ou seja, isso tudo vai entrar em discussão nesta atitude que eu vou tomar. E essa eficácia, tá? É a conjunção disso tudo. Para esse ato meu ser eficaz, tudo isso está envolvido. Eu tenho que, mas vocês que estão trabalhando comigo, na execução desse ato, quantos atos vocês têm dentro do trabalho? Se quiserem dar exemplo, lembrar alguma coisa, me ajudem. Né? Que precisa de um conjunto. Parada cardiorrespiratória. Veio. Né? Não necessariamente, às vezes é um médico mais um enfermeiro, mais. Aí o médico acha que sabe mais, se bobear, acaba matando, porque quem está acostumado a fazer parada é o enfermeiro. Esse é o ato. Como é que ele vai ser efetivo? Está tudo isso envolvido na hora de você executar um simples ato. Só tem que a gente não faz um ato. Quando você falou de transporte, você tem que desenhar um fluxo, você tem que criar regras que podem funcionar aqui no Rio e não funcionam no cérebro. Lá não funcionam também. E que ao longo do tempo isso pode mudar, porque funciona hoje, daqui a 2 meses não funciona mais. Tá? E a gente quer fazer um plano de segurança do paciente perene, eterno. Quando eu estava na secretaria, vi uns planos perenes que eu fiquei assim, meu Pai Celeste, o que é isso? Né? Então, a complexidade desse processo, quer dizer, eu estou dando um micro aqui para vocês, a complexidade desse processo faz nos entender que é impossível prever isso tudo. Errar, por isso que a palavra errar é humano. Fazer besteira, não necessariamente, mas errar é humano. E errar não é uma coisa intencional. A gente fez sem querer fazer, e aí a gente errou. Violação, que foi o que eu trabalhei na tese, ela é intencional e tem justificativa e não necessariamente é para fazer mal. Eu vou falar um pouquinho adiante disso. Então, você não consegue antever isso. É o mundo real, é ali e agora. Numa cirurgia assim. Por que você faz checklist de cirurgia segura? Para minimizar a possibilidade de ocorrência ou quando tiver algum contratempo dentro do processo cirúrgico, você está totalmente respaldado para que esse dano seja o menor possível. Para isso serve um checklist. E que o povo odeia. Os médicos têm vontade de vomitar quando ouvem falar disso. E geralmente não são eles que fazem, quando é feito. Tá? Portanto, a falha humana frente à tarefa do trabalho real é inevitável. Vamos falar dos problemas, né? Nesse mundo real, né, tem o prescrito, tem o real. Para que ele funcione, precisa da nossa capacidade, que a gente chama, o autor chamou de inteligência astuciosa. Engenhosidade. Quantos não deram o pulo do gato aqui? Né? Eu já ouvi situações assim as mais inusitadas, tá? Mas ela é a criatividade, ela é frente, ela não surge do nada, ela surge também de uma grande experiência que cada um tem, acumulada, e ela se arrisca a fazer uma coisa nova. Ela não vem do nada, como a própria Andréa falou, olha, vamos lá, me chamar para fazer parada cardiorrespiratória, está ferrado, vai morrer. Né? Então, são recursos que eu já tenho, acúmulo de conhecimento que eu já tenho, né? É, com o qual você pode lidar com a distância, é isso que eu vou trabalhar, entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Ou seja, o que está no papel é aqui, o que está acontecendo é aqui. A minha tentativa, a minha engenhosidade é juntar um no outro.
quanto mais curto isso for, porque a gente não pode prever tudo, mais a cultura de segurança está lá em cima. Então, esse é o sofrimento do trabalho, a gente está nessa briga o dia todo, porque tem o que está prescrito, a cama que tem que ser, o protocolo que tem que acontecer, aí a gente tem que avisar o paciente para ele ficar bonzinho do jeito que a gente quer, só tem que ele não fica, ainda mais uma criança e pai e mãe, que é pior do que criança, né? Então, o nosso papel é encurtar essa distância, e a nossa engenhosidade que faz isso, né? Essa distância, em alguns momentos, oferecem margem para a liberdade criadora, e em outros momentos é restrita, né, restritiva. Tem situações que você não pode criar muito, que você vai botar muito risco. Se lembrarem alguma coisa e tiverem algum exemplo, me ajudem. Faz com que esses sujeitos temam ser surpreendidos cometendo erros. Então, em determinadas áreas, essa liberdade poética, né, essa engenhosidade, o processo é tão arriscado que ela tem que ser pequenininha, a margem é igual janela terapêutica de carbolítio, né? É uma janela terapêutica desse tamanho aqui. Se for para baixo não faz efeito, se for para cima ele intoxica. Estou falando mais da, né? Intoxica o paciente. Então tem coisas que a janela terapêutica é pequenininha, tem outras que você tem uma margem de manobra muito maior, né? E aqui eu trago, né, a distância entre o trabalho real e o trabalho prescrito, e vai entrar muito no que a Andrea e que, de alguma forma, ela falou, a Fátima falou mais do prescrito, né? Trouxe um pouco a luta do que eles têm lá. O que aumenta a distância entre o trabalho real e o trabalho prescrito? É o quebra-galho. É a institucionalização. Esse termo é francês mesmo, tá? Eu fiquei catando, assim, o cara usa um negócio, até na França é assim, né? O quebra-galho. Eu resolvo fazer do meu jeito, eu aprendi com a minha avó que é assim, eu já ouvi isso. Às vezes, eu tenho horror a acompanhar paciente, porque eu não consigo mais ter um olhar isento, né? Então, eu fico, aquilo me dá uma aflição, porque eu vou ouvindo as coisas, dá para fazer até um relatório para entregar para o gerente de qualidade. Então, tem profissional que traz coisa que conheceu quando era criança, porque a avó ensinou. Você já deve ter visto isso, né? E ensina o paciente. Né? Então, cada um faz do jeito, não tem uma estrutura decente, não tem processos desenhados, eu sair da brincadeira para falar sério, né? Não tem uma estrutura. O problema da estrutura, gente, é que ela traz um vício do quebra-galho. Ou seja, não tem uma estrutura adequada, eu improviso. E o improviso vira regra. E a regra vira risco. Então, quando eu tenho que desenhar um projeto para mudança de cultura de segurança, não aplicação de ferramenta, tá? É outra coisa. Eu tenho que levar em conta, por isso que eu falei da resposta lá, estrutura, processo e comportamento. Eu tenho que ver o contexto, para que serve meu hospital. É igual quando eu faço um plano de segurança do paciente. Eu tenho que olhar quais são os hospitais em volta da rede, qual é a minha rede, quem me encaminha, o que virá para mim. Não é chegar, sentar e botar os seus protocolos. Tá? Então, na realidade, o quebra-galho, aquilo que eu brinquei com vocês lá da portaria mexendo no centro cirúrgico, é isso aqui. Não tem o equipamento que foi quebrado, vai se quebrar galho. Aumentou o risco. O cara que não teve cuidado, ele está prejudicando, ele está aumentando a possibilidade do acontecimento de um evento diverso. Olha só. Então, cada ato nosso, ele está dentro do coletivo e ele tem que ter uma coerência. Volta para aquilo que eu falei a respeito. Se essa coerência interna existir, a padronização pode quebrar que a cultura se mantém. Tá? O segredo. Aí vem questão político-institucional. Todos os lugares têm uma dinâmica, vide o nosso querido Foucault. Vocês nem conhecem, se vão querer odiar um careca doidão que falava de filosofia maravilhoso,
né? Ele fala da microfísica do poder. Dentro de uma família tem relação de poder. Não vai ter dentro de uma instituição? Então, são micropoderes que ocasionam posicionamentos. Eu sou supervisor, vou ficar dando bola para técnico? Não passa nada. Né? Uma coisa que eu estava conversando com a Fátima antes, né? Às vezes, por isso que eles falam da coerência do coletivo, da gente se fechar dentro de um grupo e não passar informação, comunicação, isso é comuníssimo. E aí é o segredo, porque informação na cabeça dessa pessoa é poder. Tá? Tudo isso está dentro do fator humano. Só olhando nas relações que existem entre profissionais. Eu já vi, desculpem ser tão sincera, briga de técnico gerar problema no paciente, de um não ajudar e o paciente se ferrar, eu não vou passar para ele. A história do avião, né? A pista, não é porque a pista eu não vou avisar para outra companhia, algo para não ir muito longe, né? Algo nesse sentido. Então, são esses movimentos que eles vêm de uma estrutura mal feita, processos mal desenhados, a política institucional daquela instituição ter buracos muito grandes, que influenciam no financeiro, influenciam no jogo de poder, no medo de perder o emprego. Tá? E o que diminui essa distância? Visibilidade. Agora, para ter visibilidade, tem que ter confiança. Por isso que a área de administração estuda tanto liderança. Você tem trabalho de liderança e aquilos, né? E o líder tem um papel, e tem um líder nomeado e o líder não nomeado, que às vezes é mais líder do que o nomeado. Tem pessoas que não querem ser líder, não querem ter o papel de líder, né? Então, a visibilidade, por isso o portal Transparência, né? A visibilidade mostra visibilidade de conhecimento, visibilidade de feedback. Eu fiz um erro. Será que corrigiram um erro que eu fiz? Ah, não estou lá no papel, faço notificação, ninguém me retorna nada, eu vou notificar para quê? Eu também notificaria, porque eu tenho que correr para ir para outro plantão. Então, eu vou gastar mais uns minutos para escrever naquele papel ou para entrar lá no computador e fazer alguma coisa, né? Então, a visibilidade, que são as rodas de conversa, aí vem, isso é papo de psicóloga, é o famoso round, né? Eu não estou me lembrando agora o nome, porque aí inventam os nomes, né? Tem uma tecnologia que você junta a equipe todo dia e você passa quais são os pontos-chave. Você tem um protocolo bem chutinho, então você pega os problemas do dia. Hã? Huddle. Tá, obrigada. Né? Porque é um monte de nomenclatura e muda, porque eu já conhecia com outro nome, né? É, é, eu já vi eu já vi passagens de plantão exímias, há 10 anos atrás, de ficar assim, de eu parar para ver a passagem de plantão. E já vi coisa do Arco da Velha, né? Então, isso é visibilidade, que a comunicação traz, o fundo disso é visibilidade. Eu estou tornando visível meus atos, os problemas, o que eu aprendi, como vai ser corrigido, o que retornou, é visibilidade, tá? Agora, visibilidade precisa confiança, tá? E esse ponto aqui que é reconhecimento. Gente, reconhecimento não é só financeiro. Novamente, estava fofocando com a Fátima antes de começar a palestra, eu brinquei com ela e falei assim: olha, o lugar que eu mais me senti feliz foi o lugar que eu ganhei pior na minha vida. A equipe se falava com o olho e tinha risco. Eu trabalhava no hospital psiquiátrico, era o lugar de maior risco para a gente e para os pacientes. A gente se falava com o olho. Nós tínhamos reunião clínica toda semana na hora do almoço. Não tinha horário para fazer reunião clínica. Instituímos fazer na hora do almoço.
Não dava para ir comer, então cada um, a gente fazia um rodízio, cada um levava dois, levava uma comida para todo mundo. Toda semana tinha reunião clínica, a gente sabia de tudo que estava acontecendo dentro do serviço. O nome disso é visibilidade, o nome disso é reconhecimento. Eu reconheço que a sua ideia, Andréia, foi excelente, ela vai ser posta em prática. Aí você vê isso em determinadas empresas que premia boas ideias. Você já ouviu falar nisso, né? Isso pode acontecer no dia a dia. O meu contato com o meu colega, mostrar o reconhecimento que eu tenho dele ser bom. Isso não tem preço. Não é o 14º, que é muito bom cá entre nós, né? Não é o 14º, mas a gente consegue, a gente vive sem o 14º. Com certeza todos vivemos. É, mas a gente não vive sem reconhecimento. A gente não vive, tá? Vamos andando? Já estamos terminando já. E aí eu falo do reconhecimento, e aí não sei quem falou foi ela, de blusa amarela estampada, bonitinha. É, nós temos mecanismos de defesa, e existem mecanismos de defesa coletivo. Esses mecanismos de defesa são extremamente importantes, né, para a nossa saúde mental e para a saúde mental do coletivo. Ou seja, a gente viver, se defender contra uma situação que nos agride. O problema é como a gente usa esse mecanismo de defesa. Né? Digamos, uma coisa boba, eu me queimei. Então, eu vou ter cuidado toda vez que eu estiver no fogão, tarará. Se de repente eu passo a ter medo de tudo que é quente, esse mecanismo já está falhando. Ou, ao contrário, se eu desafio o mecanismo, eu me ponho em risco, sempre me pondo a queimar, também é um mecanismo de defesa, também é problema. Eu me lembro na época que eu entrei para o doutorado, tinha uma discussão muito grande dessa coisa dos hospitais, dos profissionais de saúde se insensibilizarem de ver paciente passando mal e não fazer nada, de ver paciente no chão, de não acolher o paciente. E houve um estudo de uma colega e que ela falava ser isso um mecanismo de defesa coletivo, onde você passa a não enxergar a dor do outro. Nós ainda temos isso, a insensibilidade. Ou seja, eu não consigo lidar com aquilo, eu não dou conta de minorar aquilo, eu nego, eu me afasto daquilo, né? Mas as estratégias defensivas também podem funcionar como armadilha que insensibiliza contra aquilo que se faz sofrer. Tá? Então aí você vira um robô. E aí você adoece. Que ninguém aguenta ver dor e não sentir. Está em algum buraco, está em algum canto. Né? Por isso o índice de doenças, né, para quem está lidando com a dor humana. Tá? Causar sofrimento indevido a terceiros pode causar sofrimento àquele que assim age. Já tem uma terceira vítima aí também, né? Já até botei ele de lambuja. Mas enfim. Mas também pode ser construídas defesas contra este sofrimento para manter o equilíbrio psíquico. Eu preciso de estrutura, eu preciso de processo, eu preciso de visibilidade, eu preciso de reconhecimento para ter aquilo lá no final. Não adianta o coordenador de núcleo de segurança do paciente arrancar os cabelos todos, vai ficar carequinha, alopécia, vai, né? E também ele não é o único. E ele tem que aprender que não é o único, ele tem que aprender a delegar. Ele não vai perder o valor dele se ele ensinar o porteiro. Achei ótimo quando você falou isso. Todo mundo tem que saber a mesma coisa. O porteiro, o segurança que está lá na porta, ele tem que saber que o ato dele de barrar uma pessoa que ele não simpatizou ou que agiu de uma forma que ele acha estranha, ele pode estar evitando um socorro, eles podem estar impedindo que um socorro aconteça. Tá? Então, é, é, trabalhar, você trabalha o fator humano, não tem como, mas você tem que ter uma visão global
É um serviço igualzinho a ferramenta de cultura de segurança. Ela pode ser aplicada no hospital inteiro, ela pode ser aplicada numa unidade, tudo pode ser feito assim, né? Então, você não consegue trabalhar isso no todo, você trabalha numa determinada área, igual a gente faz projeto piloto, né? Quando você quer implantar risco de queda, prevenção de risco de queda. Aí você trabalha naquela unidade, ou você pega a unidade que é mais safa, ou você pega a unidade mais complicada, você começa ali, faz o treinamento, vê, roda se aquilo ali funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, vamos botar uma data. Gente, a gente dizer isso para quem gere parece. Eu estou amando que vocês estão fazendo assim, né? Porque as pessoas falam assim, mas mas não é ir lá e fazer. Isto influencia o fator humano. O fator humano não é um psicólogo para cada profissional. Isso é coisa de fórum íntimo. Você quer fazer terapia, você vai lá, paga, bota no plano, sei lá o que você vai fazer, é uma coisa de fórum íntimo. Mas você tem que ter um trabalho. Por isso que agora falam de felicidade no trabalho. Aí o povo fica nervoso. Gente, já vão arranjar aquelas musiquinhas de sacudir o braço, né? Felicidade é isso que eu estou falando. É a gente ter noção da nossa estrutura, o que está faltando, o que não está. O cara que quebrou um equipamento, chamar ele falando, você sabe que a quebra desse equipamento, o que vai acontecer? É dar bronca, não é demitir, não é, isso não resolve. Tá? Isto é fator humano. Agora, precisa vir de cima para baixo para voltar de baixo para cima. E eu vou, na minha pequena experiência, quem está no chão de fábrica adere muito mais rápido. Sabe por quê? Porque essa pessoa aprende que segurança do paciente, em primeiro lugar, é segurança para ela. Enquanto nós não aprendermos que segurança do paciente é segurança para nós, para mim, eu estou me protegendo legalmente, tecnicamente, psicologicamente. Eu não vou. Quando o povo lá né, e eu já vi a gente empoderar maqueiro, né? Eu amo maqueiro. Eles falam, mas como? Não veio prontuário? Está faltando. A gente já teve a história do maqueiro que ele não saiu com o paciente enquanto não entregaram os documentos ou não, ele não sai. Me ensinaram que é para fazer isso, eu não saio. Ou seja, são essas pessoas que fazem, que desenvolvem cultura de segurança. Não é um núcleo, o núcleo é o maestro, que tem por trás dele um dono da casa que acredita que é aquilo e que é esperto e que vê que o núcleo de segurança do paciente digamos, tem que botar debaixo do braço. Cara, vem cá, me diz o que está acontecendo, vem uma visita aí, o que está pegando? Ou seja, né, é ter um entendimento que cada um tem o seu papel. E para finalizar, eu trago isso aqui para vocês. Isso aqui é o estágio de maturidade da cultura de segurança, ou seja, nós todos estamos num estágio. Ele pode ser patológico, ou seja, a gente faz mal para quem entra, a gente dá mais problema, o cara entrou com um problema, saiu com 3. A gente tem um estado reativo, e deu bomba, aí eu corrijo. O burocrático, que eu acho que a maioria está, maioria não, desculpa, uma boa parte está, porque muito não está nem aí. A proativa e a construtiva. Esse é o sonho doirado, né, de pessoas que estão envolvidas e que participam. E eu quero deixar para vocês e para a gente começar a conversar, né, aonde a gente quer ficar. Qual risco a gente quer correr? Porque se o paciente corre risco, a gente também corre. Em que lugar eu quero ficar dessa linha aí de risco, tá? E fazendo o meu jabá, como diz o nosso querido amigo, eu sou coordenadora da rede Todos pelo Paciente, é de graça, é gratuito. Eu sou maluca, junto com mais essas 4 malucas que estão aí. A gente produz material, o nosso material é como eu faço segurança do paciente. Como isso acontece? Se quiserem nos seguir, está ali o nosso QR Code.
vou deixar um pouquinho, siga-nos, não vou ganhar nada, absolutamente, só mais trabalho, tá? A gente discute isso, a gente vai fazer agora, a gente tem um canal no YouTube, vai fazer uma conversa, né? A gente chama de Encurtando Distâncias, é um talk show que eu vou estar presente com a Cláudia Tartaglia, que fez na tese de doutorado dela, ela adaptou um instrumento a ferramenta de avaliação de cultura, e agora ela fez o segundo projeto, porque mudou a ferramenta, ela fez um projeto lá na Fiocruz, e ela novamente transformou, transladou, né, para o português. Somos eu e ela que vamos fazer o nosso talk show na quinta-feira, eu acho que é dia 11, né? Se vocês seguirem a gente aí, vocês vão conseguir ver, e a gente vai falar sobre cultura de segurança. O que que é cultura de segurança e ferramenta, enfim, é um bate-papo, né? A gente já teve várias pessoas nesse bate-papo, até para aproximar. A nossa ideia é encurtar distâncias mesmo, né? É trazer quem está na ponta para conhecer teoria, para conhecer da onde vêm as coisas para fazer, né, na prática do dia a dia. Gente, muitíssimo obrigado.